Bom, pessoal, vamos lá para a semana 11 no retrovisor. E eu queria começar falando que, de repente esse ano que a gente está vendo as defesas renascerem como um caminho para conduzir ao Super Bowl. Deixa eu me explicar um pouco melhor. A gente passou por um período que só o ataque importava, né? A defesa, você às vezes ganhava apesar da sua defesa. Eu não estou dizendo que 2023 as defesas estão conseguindo, em todos os casos, superar as limitações ofensivas. Não é isso. Se tiver limitado ofensivamente, o único exceção talvez seja Cleveland, né? Os demais não. Por exemplo, Buffalo às vezes não consegue transpor os turnovers, apesar de estar com uma defesa debilitada, isso seja também um porém. Cincinnati, eu não acredito que, por mais que a defesa seja sólida, vai conseguir superar a ausência do Joe Burrow. Mas se você pegar o top 10, você tem uma defesa um pouco mais vulnerável, que é a de Miami, Houston talvez não tenha sido totalmente testada ainda. Mas as demais são defesas que estão jogando pra caramba. Detroit pode ter alguma flexibilidade, alguma fragilidade, mas quando encaixa o pass rush é uma defesa perigosa também. Então esse ano a gente está vendo Chiefs com uma defesa excepcional, Baltimore, Cleveland, Pittsburgh pode ser a exceção, que leve o time ao ataque, ao playoff com um ataque bem mais ou menos. Então, pode ser um ano da virada. E isso talvez limite até um pouco a grande surpresa que pode ocorrer na reta final do campeonato. Porque ninguém vai ajeitar a defesa de um modo sensacional para chegar lá. O ataque vai ficar um pouco amarrado, porque vão enfrentar boas defesas e vão ter que vencer boas defesas. Então, é um ano um pouquinho diferente do que a gente estava vendo, e torço para que a gente tenha grandes batalhas no playoff. E se esse jogo entre Filadélfia e Kansas City for uma indicação, acho que está nesse caminho. O jogo importante que eu peguei de playoff foi justamente Buffalo. Apesar de ter sido uma lavada, 32-6 no Jets, Buffalo deu um recado: não me conta fora ainda não. Né? Porque a gente já estava meio assim, caraca, será que numa situação de wildcard eles podem sobrar? Eles deram seu recadinho. Josh Allen eficiente, 275 jardas, 3 touchdowns, uma interceptação ainda, mas assim vai, né? Defesa de Buffalo, já falei, vai ter problema, mas quando também tiver pass rush, pode gerar interceptações. E os Jets, caras, estão numa situação difícil. Poderiam chegar lá mesmo sem o Aaron Rodgers, ou segurando as pontas até o Aaron Rodgers voltar, como ele deixou transparecer, mas complicou. É mais um caso que a defesa não consegue superar a limitação do ataque. Vamos ver aí se com o Zach Wilson barrado alguma coisa muda, mas acho difícil. Zebra, eu fiquei com Cleveland batendo os Steelers e poderia ter pego algumas outras aí, né? Mas eu resolvi ficar isso por causa da desconfiança em cima do quarterback calouro de Cleveland. Eu falei no podcast que eu me assustei um pouco com essa decisão de bypassar o PJ Walker. Eu estava muito com o pé atrás do que podia acontecer. E os caras foram lá e ganharam, né? E talvez mais surpreendente ainda é esse quarterback ter lançado 43 passes na partida. Completou 24. Mas o número de tentativas me surpreendeu um pouquinho. Curiosidade também, os dois quarterbacks tiveram uma média péssima de jardas, ponto, tentativa de passe, né? Idênticas, 3.8. Time que preocupa, vou para Seattle. Seattle está deixando escapar oportunidades claras de se garantir, não só no wildcard, mas na divisão. E perdeu a segunda confronto deles para os Rams esse ano, lá na primeira rodada, em casa, e agora em Los Angeles, um jogo que estava meio que na mão.
uma confusão no final do jogo, que ainda podia ter virado com um field goal, mas a administração do tempo foi esquisita. Ou seja, Seattle não é um time que está dentro automático, né? Vai ter que ganhar jogos. E mais do que isso, vai ter que chegar nos playoffs e mostrar que o roteiro não é o do ano passado. Chegar lá e tomar uma surra de alguém, né? Isso não interessa muito, nem ao Pete Carroll, nem a torcida, nem a ninguém. A lesão ficou do Joey Bosa. Podia ter ido por outros lados também, mas o Joey Bosa é aquele cara recorrente, né, também. E o Chargers sofre muito sem ele em campo. É muito dependente dele, do poder dele de gerar marcações duplas e tal. Vamos ver se o Chargers supera mais esse revés. Reencontro foi o do Super Bowl, cara. Kansas City e Filadélfia fizeram um jogo emocionante, um jogo cheio de variáveis, jogo com 2 tempos distintos, em que no primeiro parecia que a defesa do Chiefs não ia deixar a Filadélfia andar, e o segundo foi o contrário. Filadélfia não permitiu um ponto sequer de Kansas City. Contou com o alto flagelo dos Chiefs, né? De drops, especialmente o último ali, que daria a vitória, turnovers, mas a história, né? Os vencedores contam a história. A história foi essa, que a defesa de Filadélfia não permitiu ponto nenhum. Precisaram de algumas jogadas críticas de seus playmakers, elas aconteceram via o Swift, duas boas corridas, e o Devonta Smith naquela último lance, né, no quarto, que foi um lance sensacional, de muita percepção dele e timing, né, para chegar na bola. Up and down, eu vou para o jogo entre Houston e Arizona, porque Buffalo deve estar olhando para essas duas últimas rodadas e fala: quem é esse Singletary aí? Quem é esse cara que está jogando pelos Texans? Né? Não era um cara que jogava em Buffalo. E 22 carregadas, 112 jardas, média de 5.1, mais um touchdown, 2 jogos sensacionais. Houston que não teve isso com o Damian Pierce durante o campeonato, né? Então quem conseguiu até pegar o Singletary aí nos Fantasy está bem encaminhado aí para esse final. E no down, Hollywood Brown, que por incrível que pareça estava tendo melhores performances com o Dobbs do que o Kyler Murray, que em teoria é o seu alvo predileto, mas não é isso que a gente viu na partida contra o Houston. O alvo predileto foi o Dort, o baixinho de slot. Então Hollywood, que vai ser free agent no fim do ano, tem que mostrar um pouco mais aí, né? A gente esperava mais dessa conexão dele com o Kyler Murray. Vamos lá para os destaques da rodada. Aí eu vou ficar com a eficiência do Purdy, né, no destaque ofensivo, né? Botando para trás um pouco aquela sequência de 3 jogos em que as coisas não funcionaram bem, e para mostrar, né, que com tudo ali no prato, ele é um cara que sabe organizar ali a comida e os ingredientes de um lado para o outro. 21 passes completos em 25 tentativas. 333 jardas, 3 touchdowns lançados. Teve aquele QB rating perfeito, né, de 158.3. Ele é ainda mais interessante se ver quando ele consegue distribuir a bola entre todos os seus alvos, né, municiando todos eles. Defensivamente, Ramsey nos Dolphins interceptou 2 passes. Eu falei do renascimento da defesa, falei que a defesa de Miami, talvez do top 10, é a mais vulnerável. O Ramsey estreou há pouco tempo para isso que ele foi contratado, para fazer essa defesa ser diferente, né? E começa a dar os seus frutos. Ele que teve no passado lá na NFC bons combates contra o Davante Adams, ganhou e perdeu nesse, alinhou fora dele algumas vezes, né, mas por dentro também. Mas é bacana de ver jogadores de alto nível assim se enfrentando. O Ramsey, que ainda é um dos melhores cornerbacks de zona, talvez o melhor cornerback de zona que a liga tem. Special Teams, eu vou lá para Denver, né? Afinal de contas, o kicker de confiança do Sean Payton, o Lutz, completou 5 de 5 e o Denver precisava de todos os pontinhos para vencer os Vikings 21-20.
O mais longo dele, 52 jardas. Calouro, cara, eu vou ficar com o guard, o primeiro jogador de linha ofensiva que eu trago esse ano, o guard dos Rams, Steve Avila, que ajudou a estabilizar a proteção na linha dos Rams, que foi um desastre, a pior do ano passado, né? Então, um calouro conseguir fazer isso é um tremendo de um mérito, é o forte dele, é mais a proteção do que o bloqueio para corridas, mas pode se desenvolver e se transformar, então, num dos melhores guards da liga. E por fim, cara, jogada, eu gostei muito do touchdown recebido pelo Saquon Barkley. Eu adoro essa jogada tipo Will, que o running back sai numa rota circular pelo lado do campo, ainda mais quando é alongada do jeito que ele fez, fingindo ir, não ir e tal, e ainda pegou uma bola no back shoulder, como se fosse como é que era aquele jogador do alvo do Rodgers? Era o Nelson, né? Que deixou esse tipo de pegar a bola tão famoso. Fantástico passe. Não, talvez não tão plástico contra o outro, mas para mim foi um touchdown fantástico. Numa vitória que poderia ser a zebra também da rodada, né? Do Giants sobre o Washington. Valeu, galera. Até mais. Semana que vem eu trago, então, algumas observações do que a gente viu em campo, ao vivo, no estádio, no Tour das Jardas. Valeu, galera.